Você está ouvindo Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Voltamos, ouvintes, com o programa de hoje, Encontro com a Justiça, ouvindo o desembargador Marcelo Burratem, que vai falar sobre as relações institucionais do Poder Judiciário. Muitas vezes o público acha estranho como é que um juiz pode estar interagindo com um personagem que está sendo processado, um deputado que está sendo atribuído a ele atos de corrupção e, no entanto, está lá o desembargador, está lá o juiz conversando com ele. Como é que é essa relação? Desembargador Burratem, relações institucionais do Poder Judiciário. Explica para os nossos ouvintes como é que são essas relações. Nós somos parte de um poder, nós somos um poder da República, representamos um poder da República, temos uma função social importante, que é julgar as pessoas que transgridem a legislação, e a população, às vezes, nos vê aí em encontros, em seminários, em conferências, lado a lado com pessoas que estão sendo processadas. Como é que se explica isso para que o nosso ouvinte entenda melhor? Excelente pergunta, Ciro, excelente pergunta. As pessoas me perguntam isso eventualmente na rua e tal. Na verdade, é um cumprimento de um preceito constitucional, querido Damasceno, que é o simples, né? Os poderes são harmônicos entre si. Nós estamos trabalhando com poder e não com pessoas individualizadas. Eu vou dar um exemplo, Ciro, que é muito interessante e que cai como uma luva nessa sua pergunta. Conta-se, e é verdade, em determinado momento, em algum estado desta Federação Brasileira, um assessor parlamentar um desembargador, né, e um procurador-geral estavam negociando uma lei, negociando no bom sentido, os artigos de lei que poderiam ser, que não poderia entrar, numa determinada lei. E estava com o presidente da Assembleia Legislativa, então, do Estado, deste Estado, que não foi no Rio, de um Estado da Federação. Estavam negociando lá, olha, isso pode, isso não pode, isso é inconstitucional, isso não pode, aquela história, aquela negociação legislativa. Em determinado momento, o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal e o presidente da Assembleia Legislativa, então, deste Estado. Chega o chefe de gabinete dele, do presidente da Assembleia Legislativa, e diz: presidente, há um oficial de justiça lá fora querendo intimar Vossa Excelência. Ele parou todo mundo e... O que é? Não, é que há um inquérito civil contra o senhor e o promotor mandou intimar o senhor e o senhor está sendo intimado. Ele levantou-se, recebeu e sentou-se de novo à mesa. Quer dizer, do constrangimento veio o conceito e a solução para a tua pergunta. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Eu fui juiz em Magé. Você entendeu? Eu fui juiz em Magé, e na época era Magé e Guapimirim, a mesma comarca. Trabalhei com um promotor, que não sei se ainda é o ex-corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Pedro Elias Ertal Sanglar. Atual corregedor. Atual corregedor, grande promotor. Trabalhou comigo. E tivemos lá, né, questões de processar prefeito e, né, aquelas coisas de quebra de sigilo bancário para mostrar que estava gastando verba do SUS em campanha eleitoral. E, ao mesmo tempo, ia lá o prefeito, né? Às vezes, na solenidade, ou tratar de questões de interesse da justiça, ou ia ao dia, né? E aí as pessoas, mas vocês são amigos? Não. Né? A harmonia entre os poderes não é amizade entre os exercentes das funções. Exatamente. Agora, ao mesmo tempo que nós tínhamos uma relação cordial e profissional, nós não íamos pro almoço, junto ao almoço sexta-feira, que depois eu vi em Nova Iguaçu. A harmonia dos poderes, às vezes, é tão confundida que o pessoal sai para almoçar juntos. Aí tem aqueles almoços, eu acho também muito comum isso. Né? Almoço com polícia, vereador, promotor, juiz. No final das contas, não é a harmonia dos poderes, é feijoada institucional. Né? Então nem precisa comer a feijoada junto, né? Um botar a comida na mão do outro. Né? Nem ser inimigo. Os poderes se relacionam, cada qual, né, no âmbito, né, do que lhe foi atribuído pela Constituição e harmonicamente. Né, sem atriz. Muito interessante esse seu exemplo aí. Entendeu, Ciro? Então, desse exemplo é que nasce exatamente as nossas... Porque o Tribunal de Justiça, como poder, tem interesses, né, quase que semanais
tramitando na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos ter uma pessoa, ou outras pessoas, ou muitas pessoas, que possam ir conversar com esse poder. Porque são poderes constituídos. Existem deputados seríssimos lá dentro. Existem maus políticos, maus juízes, bons juízes, em todo lugar, vamos parar, né? Em todos os lugares, bons profissionais, médicos, bons dentistas, o cara faz uma barbeiragem no dente do colega que está ouvindo agora a gente aí, o outro já fez um dente bom e tal. Não, tem um caso, né, eu estava falando com o Oswaldo Torres aqui, né, de um ex-senador da República que saiu de Paris para vir ao dentista dele aqui no Rio de Janeiro, porque só confiava nesse dentista, né, doutor Torres? Parece que sim, desembargador, eu não me recordo. Então, eu quero falar o seguinte: há pessoas sérias e pessoas que a gente tem que conversar a respeito de orçamento, criação de câmara, de varas, de câmara. Por exemplo, nós temos aqui uma lei, a primeira no Brasil, que criou 5 câmaras de defesa do consumidor, 5 câmaras especializadas aqui em direito do consumidor, Ciro. É o único tribunal. E onde tramitou essa lei? Lá. Quem negociou? O tribunal. Como ela que deve ser, aonde que deve ser, entendeu? Então, aliás, o senhor teve uma função muito destacada na criação dessas câmaras aí. Quais foram os objetivos, para que os nossos ouvintes possam entender, da criação das câmaras do consumidor, desembargador? Preste atenção, ouvinte, porque isso lhe diz muito de perto, é de seu interesse, porque todos nós que não somos fornecedores, e às vezes até o próprio fornecedor, mas o mundo está dividido entre quem fornece e quem compra, que é o consumidor. Primeiro, quer dizer que nessa construção das câmaras de defesa do consumidor, o desembargador Ciro foi importante, votou a favor, acha, como um homem social e antenado nos problemas do Brasil, sabe dos problemas dos consumidores hoje. O desembargador também esteve ao lado desse grupo que acabou dando a ideia, e gerindo e gestando esse projeto. Por quê, Ciro? O que acontecia? Nós temos, como você sabe, nós temos um Tribunal de Justiça, tínhamos 20 câmaras cíveis. 20 câmaras cíveis e 8 câmaras criminais, do qual Vossa Excelência participa de uma brilhantemente. O que havia, querido Damasceno, com relação ao consumidor? Quando existiam decisões sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo fato, altamente díspares, diferentes, antagônicas, isso precisávamos fazer uma uniformização dessa jurisprudência. Botar em poucas câmaras o que, na verdade, o espírito, né, o que o tribunal acha sobre determinado negativação, ou então linha que não funciona há mais de um mês, essas coisas todas, televisão que quebrou com 3 dias que você recebeu. Precisamos uniformizar a jurisprudência, entendeu? Ao nosso ouvinte, uniformizar a jurisprudência é o seguinte: vamos parar, antigamente eram 20 câmaras, 100 desembargadores, cada um chutando para um lado. É a loteria judiciária. Agora você tem 5 câmaras, exatamente. 5 câmaras são 25 colegas e especializados na matéria, Ciro. O que é muito importante. E sem falar que o tribunal, com essa decisão, colocou em outro patamar o consumidor. Elevou o consumidor, deu um upgrade, deu uma importância. Promoveu, deu uma importância que não tinha. Isso é muito interessante que o senhor está falando, porque o senhor está fazendo um discurso a favor da especialização. Alguns tribunais do Brasil têm câmaras especializadas, alguns em direito público, outros em direito privado. E eu agora vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque há tribunais muito menores que os nossos, no norte, no nordeste, no sul do país, que tem câmara especializada no direito da criança e do adolescente. Eu tive agora em São Paulo, vi uma coisa belíssima. Tudo que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente está centralizado numa Câmara. E essa Câmara, o senhor tem essa visão muito, muito bem, ela tem a visão
da política para a infância e da juventude. Ela julga desde o adolescente que está cometendo um ato infracional e recebe uma medida socioeducativa, até aquele prefeito que não tem políticas públicas, aquele governador que não implanta as políticas públicas necessárias para evitar que aquele adolescente entre na marginalidade, na criminalidade. Então, a visão dessa Câmara especializada é uma visão privilegiada. Como o senhor está na Comissão de Legislação... Está vendo? Exatamente o que eu ia falar. Estamos na Colém. Como o senhor está lá... Estamos na Colém. E como nós temos mandado sempre para a Colém essa proposta de criação de Câmara especializada, porque a resposta... Infância, juventude e idoso. Infância, juventude e idoso, e sempre respondem, não, mas não tem demanda. Então, infância, juventude, idoso e órfãos e sucessões, por exemplo, quer dizer, uma Câmara que tem esse aspecto social. Vamos estudar só... Mas o que você falou, que a importância Marcelo, a importância da criação da Câmara, não é só para uniformizar, ou então para acompanhar a política pública a respeito do tema que você falou, mas eu diria mais, é para contribuir, Ciro. É para contribuir com essa política. As tuas decisões de uma Câmara dessa, repetidas, vão fazer com que o poder público mude a estrutura. Com certeza. Mas olha, eu participei de um debate aqui na Escola da Magistratura com um desembargador de São Paulo, que foi quem criou a vara ambiental. Sei. A vara ambiental. E criou com ela regionalizada. E o desembargador que estava representando o tribunal, que é o desembargador Sérgio Luz, falou, não, nós não temos demanda em algumas comarcas. E aí, aí o desembargador paulista, hoje já aposentado, falou assim, mas pode criar uma vara com competência para o estado inteiro. Uma vara sediada na capital com competência do Estado. Não, isso não pode, isso é inconstitucional, mas nós já temos. A vara de execuções penais é uma vara criminal com competência para o Estado inteiro. Então veja que existe essa saída. Exatamente, é bom que exista a Corém, porque essas questões podem começar a ser debatidas e trazidas, como existe em outros estados, né, em que as questões já foram tratadas e resolvidas, que nós podemos trazer essa experiência. Para que o ouvinte não se perca. Veja, ouvinte, isso é a organização interna do tribunal, para que o tribunal possa caminhar, para que possa julgar mais rápido, para que você seja atendido. Essas mecânicas de gestão, chama-se de gestão, administração, essas mecânicas, elas são dirigidas pelos próprios magistrados. É isso que nós fazemos. É por isso, eu estou aqui como vice-presidente do Centro de Estudos e Debates do Tribunal de Justiça. Que está debatendo, inclusive, o Código de Processo Civil. Código de Processo que vai entrar em vigor. Que vai entrar em vigor só no ano que vem. Mas nós já estamos estudando isso. Então, ouvinte, é muito sério o que se faz no Tribunal de Justiça em prol da sua segurança. E muito importante que o desembargador Burratem se disponha a vir aqui debater com os nossos ouvintes um tema tão importante como esse, porque é uma outra questão, desembargador Esteves, também puxando a brasa para a minha sardinha, porque eu já sou idoso e você também, a questão do idoso. O Rio de Janeiro não ter uma vara especializada no direito do idoso, isso é um atraso. Vários estados da federação já têm essa vara especializada. O Estatuto do Idoso também já está idoso. Então necessita de uma atenção especial do Tribunal de Justiça. Nossa população de idoso cresce assustadoramente. O Brasil não é mais um país jovem. O presidente é mais um país jovem. O presidente Luiz Fernando está sensível a essa questão. Quer criar uma comissão específica, viu, senhor? Ele está sensível, ele quer criar, inclusive há uma promessa de instalar no dia 1º de outubro, que é o Dia Nacional do Idoso, a vara do idoso em Copacabana, que é onde tem a maior concentração de idosos, não é porque é na Zona Sul, é porque tem... É porque é lá que lá, existe. Não é? E eu tenho procurado, né, atuando politicamente, já conversei com o prefeito Eduardo Paes, porque isso politicamente é bom para ele, porque... Aí já é a visão política dele. Ele vai, segundo ele, né? Segundo palavras dele, eu vou sensibilizar aí o voto do idoso e tudo mais, mas aí é uma outra visão. A nossa visão não. Nossa visão é a visão de servir a população de idosos para que eles tenham uma resposta positiva do Poder Judiciário. A propósito, ouvinte, desembargador Ciro, desembargador Damasceno, desembargador Burratem, eu não posso deixar passar a oportunidade de parabenizar o desembargador Burratem, que está despendendo as suas horas matinais para você, ouvinte, para informar você. Esta é uma função
de cidadania. Ele está dando curso às suas funções de cidadão responsável. E essa é a finalidade deste programa, Encontro com a Justiça, onde você, ouvinte, participa, dando as suas sugestões, participando do debate, discutindo e ouvindo aqui a pessoa da autoridade responsável justamente por essas inovações do Eu Judiciário. tenho certeza que, confirme se eu estiver errado ou não, desembargador, nesse instante em que nós prestamos esse serviço de utilidade pública e pedagógica, isso é muito importante, porque nós procuramos transmitir conhecimento ao cidadão, a gente sente um certo prazer interno, ou não? Não, eu acho que sim. Eu estou convicto que a minha vinda para cá, e eu optei bem por ter vindo para cá, pode trazer. Eu acho que há um grande campo, Damasceno, um grande campo para a gente melhorar e ajudar na relação juiz-tribunal. Eu acho que a gente precisa passar vários programas aqui, viu, Ciro? Um deles eu sugeriria a você, essa relação juiz-tribunal, cúpula-tribunal, né? Eu acho que o voto direto, todas essas questões que afligem a magistratura de primeiro grau, né, que são os juízes, para quem está nos ouvindo aqui, eu acho que esses assuntos precisam ser levados. A propósito, é bom que o senhor tenha falado disso, porque a partir do próximo programa, nós já teremos aqui na nossa equipe de debatedores uma juíza de primeira instância, a juíza Cristiana Cordeiro, que vai enriquecer não só com os seus conhecimentos de juíza de primeiro grau, que Vossa Excelência tem toda a razão, nós temos que estar aqui, nós temos aqui o desembargador Damasceno, que está já na entre safra entre juiz de primeira instância. Desembargador em botão. Ele já brotou, porque ele é desembargador, está desembargador. Mas a juíza Cristiana Cordeiro, que é uma senhora juíza, no sentido de que é uma pessoa respeitabilíssima, que tem um conhecimento muito grande, vai enriquecer o nosso programa a partir da semana que vem, aqui na Manchete 760. Mas essa relação, Valdo Burratem, evidentemente, eu não sou, eu deixo de ser por vezes realista e sou otimista. Eu acho que nós estamos caminhando a passos largos para esse aprimoramento, né? E já não existe mais aquela distância que existia antigamente. Claro que ainda tem um pessoal da velha guarda, né, que ainda espera uma magistratura hierarquizada, né? Mas isso é algo que nós estamos construindo, estamos democratizando esse poder, inclusive por meio dessa interlocução com a sociedade. A participação dos nossos ouvintes é fundamental, porque não tem encontro sem as duas pessoas. Nós aqui representamos a justiça e vocês, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossos debatedores, do outro lado do microfone, estão aí para participar, com suas perguntas, através do telefone 35720760 e através também do e-mail, programa encontrocomajustiça@gmail.com. Hoje, entrevistando o desembargador Marcelo Burratem, que está aqui comentando no nosso intervalo que é fundamental que o Poder Judiciário se volte para dar um apoio preferencial para a primeira instância. Não é isso, desembargador Burratem? Não, Ciro, eu não vejo outra solução para uma prestação jurisdicional hoje célere, rápida, efetiva, eficaz, ordenada, organizada, a não ser essa. Nós estamos falando de Poder Judiciário em geral. Isso não acontece só com o Rio de Janeiro. Nós precisamos, o juiz é o primeiro a ter o contato com as partes, com a causa, com o temor das partes, com o horror do processo, com as maluquices de um processo civil, que esse processo novo que está vindo aí não vai resolver, não tem ovo de Colombo. Quero logo dizer para quem está ouvindo aqui a gente, que possa ser estudante de direito, o processo civil que está vindo aí não vai resolver os problemas, porque o que resolve o problema é muito mais do que uma lei. Damasceno, lei não pode resolver problema. Você tem toda a razão. Essa questão, né? Aliás, a propósito, que ontem foi o dia de São Jorge. Ciro, estou com você. Eu repito o que falei para você aqui em off, né? No intervalo. Se nós não colocarmos a magistratura de primeiro grau em primeiro lugar, nós não sairemos do vício do chamado processo moroso. Exatamente. Não sairemos, Ciro. Pois é, essa a questão. Nós temos que pensar que nós queremos um judiciário para o povo ou um judiciário
né, para os seus próprios membros. Né? Eu ia te falar isso aqui ontem, né, no dia de São Jorge. Eu tenho muitos amigos religiosos, né, tem uma coisa dentro da igreja que é a igreja dos padres e a igreja do povo. Né? Então você tem, isso tangencia ali, e a igreja sabe acomodar isso muito bem, a instituição, a igreja sabe acomodar isso muito bem. E um exemplo disso é São Jorge, né? Que não é uma deidade, né? Que não é um santo no âmbito da santo, igreja, né? Mas que é veneradíssimo, né? No catolicismo popular, no catolicismo do povo. Então eu acho que no judiciário nós podemos fazer um paralelo aqui. Há também um judiciário do povo. Da pessoa que chega ali descalça, de bermuda, né, que durante muito tempo não se podia entrar no fórum de bermuda ou de camisa, né, de camiseta sem manga, né? Uma pessoa que larga o seu trabalho, que um vendedor de rua, um camelô, que tem que largar o seu trabalho e ir ao fórum, não podia entrar, né? E que é nessa sociedade excludente, tem um terço da população que vivia aí até bem pouco tempo abaixo da linha de pobreza e que demanda, né, dos serviços judiciários. E o judiciário não pode mais ficar, né, no âmbito dos seus tribunais, dos seus, né, com seus carpetes, as suas roupas pesadas e a sua linguagem fechada. Quem sabe, eu acho que quem sabe o caminho poderá ser a eleição direta. Sim. Quem sabe? Eu acho que, a exemplo do Ministério Público, hoje os promotores votam, como vocês sabem, para Procurador-Geral. O Ministério Público teve essa evolução nos últimos 15 anos. Será que não foi por isso? Exatamente. Os juízes de primeira instância passaram a votar. Será que não foi por isso? Né, o seu presidente, daquele que vai presidir. É uma indagação. Nós só precisamos ver, e isso que a gente precisa ver, Ciro, é uma coisa, temos que sentar para ver o seguinte: são 800 juízes contra 180 desembargadores. Se você fizer a eleição direta, você pode ter uma ditadura de juízes, porque eles poderão escolher quem eles quiserem, porque eles são 800 ou mais. Eles são 600 É 600. 600. Então, talvez a proporcionalidade possa vir. Eu estou só indagando como estudioso da matéria. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Esse era o argumento que se usava, né, quando nós tínhamos o voto censitário, né, se votava de acordo com a renda, de acordo com a propriedade. Se dizia que aqueles que não têm propriedade, e que eram a maioria, não podiam ter direito a voto, porque senão os não proprietários iam eleger não proprietários iam fazer leis contra os proprietários. E o voto foi universalizado, né? Nós temos no Brasil, aí depois não, então as mulheres não podem votar, porque se as mulheres votarem, elas vão votar de acordo com a vontade de seus maridos e nós vamos ter 2 votos por casa, né? Então isso é lindo. Isso eram os argumentos excludentes. Então é o seguinte, fizeram o voto, né? Instituímos o voto universal, instituímos o voto do analfabeto, o voto feminino, e nenhum desses votos desbalanceou o sistema. Ao contrário, né? A inclusão legitimou o sistema. Exatamente. Mas olha aqui, surgiu aqui uma ideia muito boa. Vamos trazer aqui no programa Encontro com a Justiça o debate sobre eleições diretas no Tribunal de Justiça do Brasil inteiro. É um tema muito interessante. Vamos trazer um colega que seja contra, outro que seja a favor, e vamos trazer os nossos ouvintes para o debate. Né? Veja, ouvinte, estamos observando aqui... com a caixinha no ouvido e vou fazer pergunta ainda. Estamos ouvindo com toda a atenção a proposta e veja que nós, mesmo no desenvolver do nosso programa com você, nós estamos observando religiosamente o contraditório. Damos oportunidade a todos. Todos têm. E a primeira oportunidade é sua. Ligue, porque você aqui tem voz. O Damasceno falou uma coisa interessante, né, da Igreja do Povo, da Igreja... Nós temos uma oportunidade de olhar para o exemplo de um Papa que não está nessa igreja excludente, um Papa que está na igreja includente. Na igreja do povo, né? Na igreja do povo. Um Papa que está conduzindo com o seu cajado a verdadeira igreja para o seu lugar de destaque. Eu acho que esse paralelo nós devemos fazer também com o judiciário, porque nós somos um poder dos palácios, construtores de palácios. Nós precisamos construir a justiça do povo. E para isso o povo tem que ser protagonista. Por exemplo, nós temos juizados especiais nos aeroportos. Para quê? Para os ricos, quem anda de avião, não é? Em tese. Mas não temos juizados nas comunidades onde está lá a UPP. Nós não temos juizados no sistema penitenciário, onde acontecem as torturas, onde acontece a violência. Então é essa justiça que também nós precisamos, né, botar uma sandalinha da humildade
Não o chinelinho, porque o chinelinho é para aqueles que não trabalham, né? O jogador de futebol, a gente diz quando quer ficar. Não, hoje encostado, aí uma sandália, usa desembargador, que iguala, o fator da igualdade está nesta sandália. a sandália da humildade. Eu não sei, eu não vou. Para Mas, que Ciro, Mas Quando- de qualquer maneira, só para completar e dizer que quer ver, ouvinte, como o tema é difícil, nós falamos agora aqui no Papa Francisco. O Papa é eleito por cardeais, não é por todos os padres. Bom, meus queridos amigos. Ele é eleito pelo Espírito Santo. Aquilo lá é uma teocracia, os cardeais são meros instrumentos Está da bem. vontade divina. Está Meus bem. queridos amigos, ouvintes, o programa de hoje foi muito rico com o desembargador Marcelo Burraten e nós voltaremos na próxima semana com esse encontro com a Justiça. Fiquem agora com o Jornal da Manchete 760. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.